Amém? Quero pedir aos irmãos para abrir as suas Bíblias em Hebreus 5. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 11. Temos visitante também nessa noite. Quem está vindo pela primeira, pela segunda vez. Amém. Fique de pé, por favor, irmãozinho. Aqui é a casa do Senhor, você é muito bem-vindo. E onde é o Espírito Santo, a liberdade. Que os irmãos podem cumprimentá-lo. Como é que nós cumprimentamos? E volte sempre que desejar, viu, irmãozinho? Caminhar com o Senhor é bom, né, irmãos? Mas nem sempre é fácil. Nós sabemos que temos obstáculos, temos dificuldades. E às vezes, justamente o que vai ser ministrado hoje é sobre isso. Às vezes nós temos momentos que nós ficamos estagnados, momentos que às vezes nós olhamos para trás, diante de dificuldades, mas nós temos um Deus que nos levanta, que nos fortalece e que nos coloca de volta no caminho, né? Eu vou ler tudo, mas depois eu vou estar lendo pausadamente também, durante a ministração, tá bom? Todos acharam? Amém? Hebreus 5, a partir do 11. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Algumas versões vão estar escrito também tardios. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter a necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras e da fé em Deus. O ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Amém? O livro de Hebreus, irmãos, já se cogitou ter sido escrito por Paulo, e também por Apolo. Mas, na verdade, só Deus sabe quem foi que escreveu. Mas, com certeza, a epístola de Paulo, a epístola dos Hebreus é realmente um conhecedor muito profundo das Escrituras, do Antigo Testamento e daquilo que Jesus fez. Pela exortação, pelo aquilo que ele ensinava às pessoas que estavam na caminhada, que eram judeus. Nesta época, os judeus, essa carta, essa epístola, primeiramente ela foi escrita aos judeus que se converteram a Jesus no início da caminhada. Não era um período fácil, foi um período difícil para eles, porque estavam num período de perseguição da igreja. Hoje nós temos a liberdade de chegar e adorar, mas naquela época não era fácil. Para você ter uma ideia, quem governava era Nero, né? Um homem perseguidor realmente dos cristãos, que fez muito mal aos cristãos da época. E ele foi escrito no século I, mais ou menos até 70 depois de Cristo. E ele vai trazer para nós uma profundidade do conhecimento de Jesus tão grande, mais do que qualquer outra epístola que eu tenha conhecido na Bíblia. Quanto mais eu lia, mais extasiado eu ficava, impressionado
com tudo aquilo que estava ali narrado sobre a grandiosidade, a superioridade de Jesus. De saber quem Ele é através dessa epístola foi maravilhoso. De ver o que traz para nós a superioridade dele diante de tudo aquilo que foi no Velho Testamento. Ele foi superior a tudo que se fazia pelos profetas e por todos que passaram na antiguidade. Ele veio e consumou tudo isso, trazendo para nós hoje a existência, o que nós vamos estar vendo hoje. Então, nessa época de perseguição, essa epístola foi escrita para animar, exortar os judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Porque a partir do momento que eles se convertiam, o que acontecia na caminhada? Eles eram muito perseguidos, que já eram, mas principalmente denunciados pelos próprios judeus, que era o judaísmo na época. Então, pelo judaísmo, quando eles eram entregues, muitas vezes eles passavam por momentos de ser presos, açoitados, sofriam muito. Às vezes chegavam até a morrer. Eram abandonados pelas suas famílias, proibidos de entrar na sinagoga. Então, diante dessa situação de tudo que estavam passando, perdendo suas posses, por um momento, eles pararam, parte deles, e uma parte pensou em retroceder e voltar ao judaísmo. Então, o que acontece? Depois de tudo que Jesus havia feito, falado, mostrado, eles estavam pensando em voltar para as sombras, porque Jesus já era perfeito em tudo que fez, mostrou, foi um cumpridor da lei, porque o Velho Testamento era a lei, ele cumpriu aquilo por nós. Então, querer deixar isso e voltar para aquilo que eles estavam antes, era algo inimaginável. Então, a Epístola de Hebreus vem tentar trazer de volta esses irmãos, mostrando os fundamentos dos quais eles viveram e o que tinha para frente ali para acontecer. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Uma coisa que tinha também naquela época era o tabernáculo. O tabernáculo era um lugar onde o sacerdote entrava, poderia-se entrar até o santo lugar. Mas o Santo dos Santos era um lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar. Onde era feito sacrifícios também de animais pelos pecados. Coisa que Jesus veio mudar. Hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos. Hoje nós podemos adorar o Senhor diretamente. Amém? Então hoje não precisa mais de sacrifício de animais. Eles quererem voltar para aquilo que era antigo, era voltar a fazer sacrifícios, a voltar a montar um tabernáculo novamente, voltar às antigas práticas, que era apenas uma sombra mostrando do que Jesus ia vir fazer. Aquilo não tinha mais significado para aquele que já estava com Jesus. Mas eles ainda não compreendiam isso. Estavam querendo voltar. E nós vamos entender que o cristão, quando ele começa a caminhar, ele não pode olhar para trás. O foco dele tem que estar sempre em Jesus. Tudo que ele faz, ele tem que visar Jesus. Ele não pode regredir, ele tem que avançar. E é isso que nós vamos estar vendo aqui aos poucos. E nós vamos aqui fazer uma comparação desse sacerdote, o levítico, que era desta forma, com o sacerdote de Cristo. Aqui vai falar assim, a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar. Quando fala a esse respeito, é porque estava falando que Jesus era da ordem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Por que da ordem de Melquisedeque? Melquisedeque, quando nós vamos ver, vai falar um pouquinho mais dele no capítulo 7, que está mais à frente. Melquisedeque representava Cristo naquela época. O interessante é que ele foi alguém que a Bíblia não fala do seu nascimento, não fala de seus pais, não fala a respeito dele, a não ser em Gênesis 14 e também Salmo 110, 4.
é o único lugar onde se vê falar de Melquisedeque. Um homem que tinha uma importância muito grande. Uma coisa que só aconteceu com ele, além de Jesus. Ele era rei e sacerdote. Algo que era impossível de acontecer. Ou era rei ou era sacerdote. Os dois juntos não podia. Mas Melquisedeque era rei e sacerdote. Ele era rei de Salém, que significa rei da paz, rei de justiça. Então, tudo isso para representar que essa ordem a qual Jesus estava sendo ordenado como sumo sacerdote era pela ordem de Melquisedeque. E comparando com Levítico, quem Deus escolheu foi Arão. Era Arão quem tinha esse sacerdote de estar fazendo todo o sacrifício e tudo para o povo, para os pecados do povo, no propiciatório, como se fala, no propiciatório ali. Tudo era através dele. Era ele quem fazia tudo. Quando Arão morreu, quem deu continuidade foi seus filhos. Porque o sacerdócio era assim, aquele que era escolhido, ele dava uma continuidade. Então era um sacerdote que sempre estava trocando, não parava. Era algo que tinha fim. Mas o sacerdote de Jesus já era diferente. Melquisedeque, ele veio 400 anos antes da lei. Muito tempo. A lei foi vir 400 anos depois. Isso é tempo demais. Mas nesse período que Melquisedeque veio, Abraão, que foi a quem nós somos descendentes também, foi uma pessoa que foi até ele. E Abraão entregou seu dízimo a ele. Tamanha a importância desse sacerdote. Este homem tinha uma representação de Cristo muito grande. E foi pela ordem dele que Jesus estava sendo considerado sumo sacerdote. E Jesus, então, era pela ordem de Melquisedeque que ele estava tomando agora posse dessa parte. Sobre o sacerdote eterno de Jesus, vai estar falando no capítulo 3, que vai estar colocando ele como sumo sacerdote. Se você for lá depois e ler, você vai compreender esse sacerdócio de Cristo que veio depois dessa parte. Então, além de Melquisedeque não ter genealogia, outro que foi também dessa forma que representava Cristo era Boaz. Então nós vemos que Cristo ele era visto no Velho Testamento em muitas partes, de muitas formas. Mas Melquisedeque era o mais importante. Quando se fala da ordem de Melquisedeque, para compreender é até difícil. Então, quando fala aqui que é difícil de explicar, porque os judeus não tinham a clareza que se tem hoje. Então, era difícil explicar para eles. Mas havia um motivo para poder estar sendo difícil de explicar. Não era só porque era complicado, mas era porque eles estavam também com preguiça de ouvir, tardios de ouvir. Quando o sacerdote então morria, igual eu falei, entrava outro. O de Jesus era eterno. E como Melquisedeque não teve nem início, nem fim de dias, esse era o motivo por qual Jesus era por essa ordem. Porque o sacerdócio dele é eterno. É onde nos alcança até hoje. Então é onde se fala que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O de Levítico ele não podia tirar. Ele ia ali, fazia, mas ano após ano sempre tinha que voltar e fazer o sacrifício novamente. Era um sacrifício que continuava fazendo, mudava sacerdote, continuava sendo feito, não tinha fim. Mas Jesus, ele tira o pecado do mundo. Jesus foi dessa forma que ele veio para nós. Então hoje nós sabemos que através de Jesus, os nossos pecados, nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Amém? Outra coisa que aconteceu também é o seguinte: Arão era da tribo de Levi. Então, ou seja, era uma tribo já escolhida por Deus para ser a tribo sacerdotal. E de qual tribo que Jesus era? Amém?
Ninguém sabe? Tribo de Judá. Não é isso? Vamos abrir lá em Gênesis. Gênesis 49. A partir do 10. Pode chegar muito perto não, senão derruba tudo aí, né? Amém. Então, Jesus era da tribo de Judá. Não era uma tribo escolhida para ser sacerdote. Esse era o fato de ter sido elevado pela tribo de Melquisedeque, pela ordem de Melquisedeque, justamente porque era um sacerdócio que não tinha fim. Então, Melquisedeque não teve princípio de dias, fim, não tem nada mais a respeito dele. Ele apareceu na palavra de Deus, desapareceu do nada, e assim mostra que ele não tinha início nem fim de dias. Amém? Aqui diz assim: o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Aqui já era uma promessa de que Jesus seria ordenado pela ordem de Melquisedeque. Já havia declarado, falado, que dali, da descendência de Davi, onde nós falamos, filho de Davi, né? Quem que falava assim, filho de Davi, me socorre? Então era desta forma. Então nós chamamos Jesus, tem muitos nomes, mas tudo tem um motivo, tem algo lá atrás que nos faz lembrar e entender isso. Então o sacerdócio de Jesus, o sacerdócio dele é acima do Levítico. Ou seja, tudo aquilo que representava a lei de Moisés tinha sido quebrado a partir do momento que Jesus veio. E eles pensavam em regredir. Quantas vezes, às vezes, nós pensamos diante de uma dificuldade, diante de uma luta, a gente pensa em retroceder, não é verdade? Parar. E nós temos que avançar. Então a gente vê que aqueles hebreus, eles tinham muita pressão, muita perseguição, e eles pensavam por muitas vezes em retroceder. Mas não é isso que Jesus tem para nós. Jesus quer que nós avançamos, até chegar, como o pastor Hernandes sempre diz, na estatura de varão perfeito. E é isso que os Deus tem para nós. Então, eu quero ler para vocês aqui essa parte que fala sobre tardios a ouvir. Essa preguiça de ouvir como está no meu. No grego, se fala notos. Notos. E significa o seguinte: tardio de mente, torpe em entender, duro de ouvir, nécio e insensatamente esquecidíssimo. Uma pessoa que você prega a vida inteira, está sempre pregando, falando, ensinando, você vai na casa daquela pessoa, fala, e aquela pessoa nunca muda. Coração endurecido, nécio. E quantas pessoas nós já não tivemos oportunidade de fazer isso? E fazemos até hoje. A gente vai olhar uma coisa escrita tanto tempo atrás, há 2000 anos atrás, e nós vemos que é tão atual hoje. A gente passa isso o tempo todo, de falar, de pregar, de evangelizar, e no entanto não chega no coração. As pessoas estão endurecidas. E estava dessa forma esses hebreus também. Pensavam em regredir, porque por mais que se tentava falar, explicar, eles não estavam entendendo que as coisas já tinham mudado, que Jesus já tinha vindo, já tinha cumprido. Jesus esteve ali por anos, fazendo milagre, caminhando no meio deles, ensinando. E, no entanto, depois que Jesus fez, os discípulos deram continuidade, e eles ainda continuavam pensando em retroceder, voltar às velhas práticas. Depois que a gente conhece Jesus, a gente só tem que avançar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.
Aqui eles vão fazer uma comparação entre também uma criança e um adulto. Capítulo 12. Pois quando já deviam ser mestres, porque pensa bem, eles já tinham compreensão, capacidade de estar ensinando. Quantas vezes nós estamos na igreja? Se a gente for olhar aqui quanto tempo que cada um tem aqui, nós vamos ter pessoas recém-convertidas, de 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20, talvez até de 50 anos, não sei mais. Mas, no entanto, nós não paramos de caminhar, não paramos de aprender, porque o Senhor é inesgotável naquilo que Ele tem para nós. Então, quanto mais nós procuramos aprender, mais nós podemos passar, ensinar, falar. Eu sei que no seminário eu tive a capacidade assim, de assimilar poucas coisas, porque eu estava estagnado, como esses hebreus. Até o dia que o Senhor me despertou, porque é isso que o Senhor quer para cada um de nós. Então eles já eram para ser mestres, porque há quanto tempo Jesus já tinha subido, assunto aos céus, e quanto tempo os discípulos estavam pregando? Já era muito tempo. Já era para eles serem mestres, estar ensinando, mas eles estavam ali parados. Por isso que fala, levando em conta o tempo decorrido. Vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Eles tinham que voltar a aprender o ABC de novo. Eles estavam esquecendo tudo. Não estavam sabendo mais nem o que sabiam antes. E assim na nossa vida. Se nós pararmos de alimentar o nosso espírito, ele para, irmãos. Não adianta. Se nós viemos um culto só no domingo e não alimentarmos a palavra, não orarmos, nós paramos também. O alimento, ele tem que ser constante. E quanto mais você alimenta, mais forte você fica. Mas provavelmente aqueles homens foram bem alimentados. Porque pensa bem, o privilégio de ser evangelizado por alguém que viu Cristo. Fora as testemunhas, mais de 500 testemunhas que viram Jesus, aquelas pessoas tiveram o privilégio de conhecer pessoas que provavelmente viram Jesus e estavam ali daquela forma. Jesus, por quantas vezes que Jesus mostrou que Ele era o Filho de Deus e que Ele estava fazendo tudo aquilo. Então eles já eram para ser mestres, já eram para estar na caminhada ensinando, mas estavam precisando que alguém viesse novamente ensinar a eles. Vocês precisam ser ensinados novamente. Aí vai trazer aqui algo que vai falar aqui, chamando eles de crianças. Mas antes disso vai falar, vocês passaram a ter necessidade de leite. Quem que precisa de leite? Criança. Aí eu lembro do meu netinho Azaf, né? Não tem jeito de deixar de falar daquela coisa linda, não. Está ali tomando leite, cheiroso, gostoso, chora querendo leite. Parece que a 1 Pedro 2,2 vai falar que nós temos que desejar ardentemente este leite, que é a palavra de Deus. Então a criança chora querendo aquele leite, ela deseja aquilo, é uma forma dela expressar que ela está com fome. E nós temos que ter fome da palavra. Aqueles homens perderam a fome, eles não avançaram de onde eles estavam estagnados, pensando em retroceder. Tinham tudo para avançar, mas pararam no caminho, esqueceram o básico. Precisavam de alguém que lhes ensinasse novamente, tomar leite, voltar a ser criança. Isso é horrível, a gente ter que voltar para trás, voltar a aprender novamente. Amém? Vou trazer só um exemplo aqui para a gente poder lembrar. Eu já tive na escola, quando era pequeno, e eu lembrava que às vezes lá atrás sentava uma pessoa grande. No meio dos pequenininhos tinha um grandão lá atrás. No meio de crianças. Por quê? Porque ele estava aprendendo. Talvez porque ele não teve oportunidade, mas também talvez porque ele perdeu tempo e não aproveitou o tempo que teve para aprender. Foi procurar aprender depois de velho. Estava no meio dos pequenininhos. E geralmente quando acontece isso, os pequenininhos sabem mais e ensinam. Sabe mais do que aquele que está ali. Ou seja, está inexperiente, está precisando de leite ainda.
Ora, todo aquele que se alimenta de leite, capítulo 13, tá, irmãos? Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, seja, se você está alimentando de leite, você ainda não está pronto para poder avançar. Você ainda não está pronto para o alimento sólido. O que eu queria falar aqui também, eu até esqueci uma parte aqui, sabe, irmãos? E eu não vou deixar de falar. Tem uma parte de Hebreus, provavelmente no capítulo 10, que vai trazer para nós uma referência falando de que todo o livro de Levítico, todas aquelas ordenanças antigas da lei eram como sombras. E o que é uma sombra? Aqui eu não vou ter como refletir, mas se eu colocasse aqui uma luz, vocês iriam me ver ali refletido na parede. Só que essa imagem que vocês vão ver ali, vocês não vão ver meus olhos, vocês não vão saber a cor, vocês vão ver um formato, uma sombra. E sombra é algo que é apenas representativo daquilo que é real. O real seria eu. E no caso aqui, o real seria Jesus. É desta forma que é mostrado aqui na Epístola de Hebreus, mostrando quem era Jesus. Eles estavam esquecendo o que era real e querendo voltar para as sombras. Amém? Então, quando a luz reflete, há sombra. Então, a luz chegou, que era Jesus. E onde há luz, não há mais trevas, não há mais escuridão, não há mais sombra. Há luz de Cristo. A luz que ilumina todo o homem. Amém? Então, é isso que havia acontecido ali. Retroceder nunca. Eu até tinha um filme que eu falei com a minha esposa que eu ia falar, um filme que eu assisti que tinha um capítulo, que é importante até que a gente colocar na nossa vida, que falava-se o título do filme. Retroceder nunca, render-se jamais. Esse tem que ser um lema na vida do cristão. Nunca retroceder. Eu já tentei retroceder e passei maus pedaços com isso, irmãos. Porque é difícil. Porque quando você retrocede, o chicote come. Porque não foi nós que escolhemos ao Senhor, foi Ele que nos escolheu. E Ele nos escolheu para dar frutos, nos escolheu para avançar. Então não era diferente daqueles hebreus, porque o Espírito Santo já havia vindo. Já estava sobre a vida deles também. Já estava antes, o Espírito Santo já estava atuante no Velho Testamento, no Novo Testamento e hoje nas nossas vidas. Atuando. Então não dá para retroceder. Quando nós retrocedemos, nós fazemos besteira. Nós caímos no laço do inimigo. Ele está ao derredor e fica só esperando uma brechinha para ver quem possa tragar, né? E ele traga. Então nós temos que ser vigilantes o tempo todo. Então, a Epístola de Hebreus vem alertar aqueles irmãos que estavam convertidos ali a não retroceder. Porque o que vai restar para aquele que retroceder e deixar de cumprir aquilo a qual o Senhor fez, de reconhecer o que Ele fez por nós? Nós estaríamos crucificando Cristo novamente. Glória a Deus. Na caminhada, irmãos, eu queria também fazer outra comparação também, que a Bíblia fala que nós não devemos olhar nem para a esquerda, nem para a direita. Nós devemos sempre focar e olhar para Cristo. Então, seja, nós temos que ter um alvo na nossa vida. Não é verdade? Nós temos que ter um objetivo na nossa vida. Então, quando você tem que ter equilíbrio em todas as coisas, ou se você olhar, quando você sobe numa moto ou numa bicicleta, você não consegue ficar em pé com ela parada. Você tem que movimentar. Porque é movimentando que você vai conseguir equilibrar e caminhar. E assim, da mesma forma, é a nossa vida. Nós precisamos avançar. Porque quando você avança, você não cai. Mas se você ficar parado, você cai. Não é verdade? Ficar parado cai, e se não avançar também cai. E quanto mais você avança,
mais forte você fica e mais difícil de cair você fica. A moto, quando ela pega uma certa velocidade, ela pode deitar 45 graus que ela não vai cair. Já viram aquelas motos de pista? O cara está correndo, o cara vai passar até o joelho do chão, não vai cair? É dessa forma. Então, quanto mais rápido você caminhar, quanto mais você buscar conhecimento, quanto mais você se aproximar do Senhor, mais você vai estar fortalecido e mais equilíbrio você vai ter na sua vida espiritual. E isso eu falo para vocês, porque serve para mim, e eu sei o que eu já vivi na vida. Hoje eu estou com 59 anos e me arrependo, apesar de não ter tanto tempo de cristianismo como muitos eu sei que tem aí, mas eu sei que tem muitos que têm menos do que eu, mas eu tenho procurado, eu estou com sede, eu estou com fome. E quanto mais eu estou procurando, mais sede, mais fome eu estou tendo. E é incrível, quanto mais você alimenta, você tem mais fome. Não é como um alimento que você come e você fica saciado. Quanto mais você começa a aprofundar nisso aqui, mais fome você tem, mais vontade de comer você tem. É algo que te sustenta, que você não tem como explicar, irmãos. E eu passei esses dias que tinha momentos que eu não conseguia nem ler, só de sentir a presença do Senhor. Da profundidade que é essa epístola de Hebreus. Se você nunca leu, lê. Mas não lê não, medita, porque é muito profundo. De reconhecer e saber o que o Senhor tem para nós aqui. O livro de Hebreus, ele traz para nós uma clareza daquilo que foi no Velho Testamento, para entender hoje a grandeza do que Cristo fez, um pouquinho daquilo, né? Porque por mais que a gente tenta, a gente nunca vai conhecer tudo. Quantos anos, e graças a Deus, existem muitas pessoas que se aprofundam, que estudam, que trazem esse esclarecimento para nós. E nós temos o Espírito Santo também que nos ajuda nisso. Não é verdade? Quantas vezes, às vezes eu estou conversando com a pessoa, pregando, falando para ela alguma coisa, o Espírito Santo vem, traz algo, liga e faz tudo ali. Nós não andamos sem Ele, irmãos. Nós precisamos dele. Esse alimento sólido. Então aqui, o alimento sólido, ele é para adultos. Você nunca vai dar algo sólido para uma criança. Então uma criança que você der para ela, ela vai comer. Qualquer coisa. Então o alimento sólido, ele é para adulto. Tenho visto esses dias aí, já vi várias vezes, crianças que engasgam porque dá um alimento sólido para ela e policiais salvando a vida daquela criança. Não está no momento do alimento sólido, crianças de 1 ano. Então o alimento sólido é para adulto, é para aquele que tem fome, aquele que tem sede. E o adulto, irmãos, eu vou te falar uma coisa, não é tempo de caminhada não, é experiência, é vida com Deus. Isso pode ter quem está recém-convertido, mais do que aquele que está há 50 anos na presença de Deus. Então é prosseguir, é caminhar. Os judeus pensavam retroceder em vez de serem mestres, porque eles não estavam alimentando, não estavam aprofundando. Jesus abriu o caminho, ele mostrou o caminho. Ele fala que o caminho é estreito, mas ele mostrou o caminho. Então agora nós temos que entender que este caminho, como é que nós vamos passar por ele. O livro de Hebreus, se nós quisermos entender um pouco dele, eu faria uma comparação da seguinte forma. Ele é uma chave. É uma chave que quando você abrir, você vai ver tesouros inimagináveis. Que como diz Paulo, né, que não tem palavras para explicar e falar. Isso é a grandeza que eu vi no livro de Hebreus a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Profundo. Muito forte. Amém? E vai falar aqui também que é inexperiente aquele que não se alimenta da palavra, né? Vai estar aqui no 14 falando assim, mas o alimento sólido é para adultos. É só para quem quer crescer. Se você não quiser crescer, não adianta. Quantas pessoas nós vemos aí fora que já leram a Bíblia toda, que conhecem, eu não li tudo ainda, mas que conhecem e estão lá fora. Não querem saber de caminhar. Qual a experiência que eles tiveram? Não amadureceram. E quando nós não aprofundamos, realmente é isso que acontece na nossa vida.
E eu conheço incontáveis pessoas que já caminharam comigo e que hoje estão lá fora. Porque não estavam alimentando da palavra. Tem uma sobrinha que voltou aos caminhos do Senhor agora, e para a glória de Deus vai batizar a semana que vem. E eu só dei um conselho para ela, porque ela já estava olhando certas coisas, porque tem igrejas boas aí, irmãos, mas tem igreja que não tem palavra nem doutrina. E eu só pude falar com ela, entendeu? Não sei a igreja que ela está, eu falei, filha, procura aprofundar nas escrituras, alimenta, medita, procura conhecer e aplica. Agora, o que é esse alimento para o adulto? Qual que é o título da mensagem? Só ouve quem pratica. Se você só ouvir e não colocar em prática na sua vida, no seu dia a dia, em tudo que você fizer, vai ser só igual aquele homem que chega diante do espelho, olha, vê a sua imagem, sai e esquece o que ele era. É isso que acontece na nossa vida. Eu já passei por esse caminho, não quero voltar mais não. Alimenta, irmãos, medita, mas aplica na sua vida, em qualquer situação. Nas coisas mínimas da nossa vida, nós vamos ver que a palavra tem uma correção para nós. Então, às vezes, quando eu faço alguma coisa, eu penso, o que a palavra vai me instruir a respeito disso? Isto é amadurecimento. Isto é crescer na fé. O alimento tem que ser desta forma, praticado. Não adianta ouvir e não praticar. Não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes da minha palavra. Eles deixaram de praticar porque não estavam alimentando. O pouco que eles conheceram, eles deveriam ter avançado mais, aprofundado mais. E eles não estariam querendo retroceder. Viviam num contexto difícil. Mas e hoje? O contexto não é difícil hoje. Mas quantos estão retrocedendo? Quantos estão voltando? E quando você adquire maturidade, palavra difícil, né? Maturidade, é que você vai conseguir também levar este alimento a outros. Porque se você estiver no leite, como é que você vai levar? Apesar que eu, irmãos, eu me lembro de quando eu estava recém-convertido. Menino, mas como é bom o primeiro amor, como é gostoso. Você pegava uma pessoa para conversar, você estava no leite, você não tinha conhecimento, não sabia nada. Mas era 6, 7 horas conversando, não acabava o assunto, e você não cansava de falar de Jesus. Como é que você não vai cansar, sendo que você ainda nem tinha um conhecimento? Espírito Santo, irmãos. Como é que Ele nos preenche? Às vezes você deixava de fazer coisas, deixava de trabalhar, porque você não conseguia parar de falar. Como era bom falar. E esse primeiro amor, essa sede, essa vontade, nós temos que voltar. O tempo havia decorrido muito para eles. Eles também já deveriam estar avançando no conhecimento para fazer mais. Mas até o primeiro amor estava sendo perdido. Porque se tivesse o primeiro amor, eles estariam avançando. Mas às vezes nós mesmos deixamos cair a peteca, como se diz. Né? E não é isso que Jesus tem para nós. Avançar. Ouvir e praticar. Só ouve quem estiver praticando. Amém? Dando continuidade aqui. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui é um ponto que hoje em dia você vê muita gente se afogando aí fora. Porque se você tiver com as suas faculdades, a sua mente se alimentando, você vai saber discernir o que é bom e o que é ruim. O que é heresia e o que é doutrina. E aí fora, muita gente não está sabendo. Tem pessoas aí que não falam nem da palavra, mas tem uma quantidade de seguidor fora do comum. Por quê? Ele vai falar o que você quer ouvir. Ele não vai falar o que você precisa ouvir. Então, provavelmente, entendeu? Aqueles cristãos judeus também estavam passando por esta fase. Não estavam se alimentando da forma correta, não estavam precisando de leite.
Então ele estava sendo chamado como crianças. É horrível quando a gente é chamado de criança. Se a gente já fizesse uma roda aqui, vamos conversar, vamos falar da palavra de Deus, vamos fazer uma rodinha, como fizemos de casais aqui uma vez, falando da palavra, e cada um falava uma parte, outro falava outra, um lembrava uma parte, outro lembrava outra, outro não lembrava. Mas se você falar uma heresia no meio daqueles que sabem, eles vão te falar que você é criança, você não está maduro na fé. Isso todos nós estamos sujeitos a acontecer. Então é importante aprofundar e buscar esse alimento sólido para a nossa vida. É o que eu estou procurando fazer, depois de ser um velho novo. Eu sou velho, mas não estou velho e também não sou novo também mais, né? Então, velho novo. Mas estou procurando fazer isso agora, com muita vontade, com muita diligência. E tem visto o quanto tem sido gostoso e bom, irmãos. Por isso eu te falo, faça isso. Não deixe de aprofundar, não deixe de conhecer, não deixe de buscar. Amém? Um cristão judeu, geralmente ele começa a estudar por volta dos 6 anos. O cristão não, o judeu. Geralmente ele estuda dos 6 anos até os 12. Isso é regra, né? Nós muitas vezes entendeu quando estamos na escola, já começamos mais velho. Eu me lembro quando eu comecei na escola, eu comecei mais velho. O professor escrevia, eu escrevia, apagava, eu apagava também, porque eu não sabia que tinha que deixar no caderno. Então, estava ali imaturo ainda. É uma fase que eu nunca esqueci na vida. Não sei quantos anos eu tinha, mas nunca esqueci. Fui ensinado em casa. Não existia jardim de infância como hoje. Tudo era em casa que a gente ia aprendendo, depois já ia direto para a escola. Então, na escola era dessa forma. Fazia, você tinha que fazer o que fazia lá, mas não entendia nada. Então, você pode ver que Jesus, com 12 anos, ele já estava pregando e ensinando. Mas quantas vezes nós estamos na igreja, anos e anos, e não aprendemos? É o que estava acontecendo com os judeus. Tanto tempo decorrido para ser mestre, estava ali estagnado, parado. Vou voltar para onde eu estava, não quero mais continuar, não quero prosseguir, está difícil. Mas Jesus falou, estreito e apertado é o caminho. Não é fácil, irmãos. Eu já vi muito cristão falar assim, não, ser cristão é fácil. Vem para Jesus que os seus problemas vão acabar tudo, está tudo resolvido. Não é verdade? Está visto demais, qualquer um já deve ter ouvido isso. Resolvido. Mas por quê? Não está fazendo exatamente o que está falando aqui, ó. Tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas o mal. A mente tem que estar sendo exercitada na palavra. Então não estão fazendo isso. Bem e o mal. Criança recebe tudo que você dá, mas um adulto tem que saber discernir. Hoje eu posso dizer que eu estou aprendendo isso, mas por muito tempo eu não soube. Por muito tempo eu andei na beirada da panela para cair no fogo, sem conhecer. E está assim aí fora hoje, cheio. Infelizmente. Aí você vai ver a pessoa, mas eu conheço, eu sei tudo. Não sabe, irmãos. Nós nunca vamos saber tudo. Eu tenho um lema no meu trabalho que eu falo, que quando você acha que você sabe tudo, você para de aprender. Então nós nunca sabemos tudo. Nós temos sempre que nos esvaziar de nós mesmos, saber que nós sempre temos que aprender. Eu não importo se é uma pessoa, eu estou com 35 anos de profissão. Eu não importo chegar uma pessoa com um ano e querer me ensinar, não importa não, eu ouço. Tudo se renova. A palavra do Senhor também se renova a cada dia na nossa vida. Então nós não podemos achar que nós sabemos tudo. E o pouco que nós sabemos não é para nós. É para servir. O que é que nós cantamos aqui? Servir. É a melhor coisa que tem. Então, a partir do momento que você tem, você pode servir aquele que necessita. Não é verdade? O Espírito Santo vai convencer, mas nós temos que levar. Nós temos que fazer. Essa missão foi dada para nós. Amém? Eu lembro quando a gente estava no seminário, uma pergunta que foi feita, eu não sei se foi feita por Jário também, né, Jário? Mas provavelmente pode ter sido feito. Por que você está fazendo seminário? Cada um respondia uma coisa. Eu sei que a maioria respondia, eu quero conhecer Deus mais. Conhecer Deus mais.
aprofundar. Mas quando fazia a pergunta, quem é Deus? A gente se perdia. Como explicar Deus? O que é Deus? É difícil, é profundo. Exige de nós exercitar a mente, buscar compreender e conhecer. Eu glorifico a Deus por esta igreja, que é uma igreja que tem palavra, uma igreja a qual se empenha em, não mede esforço para poder trazer o alimento espiritual para aquele que precisa. É algo que os pastores fazem, é algo que nós como aspirantes queremos também fazer, em nome de Jesus. É ajudar a conhecer. Porque eu vejo aqui que essa igreja faz algo que eu nunca vi fora. Eu já caminhei em várias igrejas. Você não recebe, nem se esforça para poder ensinar. Aqui não, aqui te cobra, vai. Não te cobra para você vir na igreja, mas te cobra. Lê, estuda, aprende. Isso é cobrado. E esta é a função do pastor, porque ele vai ter que responder um dia. E as minhas ovelhas? Aí falta um e ele vai lá buscar no meio das 99. E te dá o material ainda sem te cobrar. Quantos cursos já fiz depois que eu estou aqui? E é cursos que realmente te faz ter uma mente exercitada na palavra, prosseguir e crescer. Isso que nós precisamos, irmãos. Avançar, não parar. Então, o seminário foi muito importante para mim. Tem uma missionária que, ela veio aqui na igreja, eu até coloquei ela como exemplo aqui, porque eu vejo ela como exemplo e eu sei que muitos aqui também vê. A missionária Thaís. Jovem, mas quando ela sobe nesse altar aqui, o trem pega fogo, rapaz. Pega fogo mesmo. Conhecimento que ela tem. E já soube que aí fora ela não perde tempo. Onde é que ela está, o fogo está caindo. E é isso que nós precisamos na nossa vida, irmãos. Ser incendiados, incendiar a outros. Não é verdade? Isso é algo importante na nossa vida. Ela tem a sua mente exercitada e nós precisamos também. Porque hoje, quando você liga a TV, você vê toda hora pregação, culto. Mas aprofunda para você ver o que está falando lá. E às vezes nós não aprofundamos para ver. Mas está cheio de seguidor. Vai vir fulano de tal aí. Nós até brincamos no seminário uma vez com isso. Vai vir fulano de tal. Todo mundo ficava doido para ir. Mas vai ver quem que é o cara, o que ele é. Não tem nada. Eu segui um homem também, numa igreja também uma vez. Um homem que depois de séculos, que ele já dirigia várias igrejas, falou, levei 10 anos para perdoar minha irmã. 10 anos. Um perdão? Como é que ele estava dizimando? Como é que ele estava ofertando a Deus? Não é verdade, irmãos? Então, a caminhada é constante. Somos pecadores, somos falhos. Mas temos um Deus que o tempo todo, entendeu, nos acolhe, nos ensina, nos ama, nos levanta, nos limpa, nos poda e nos coloca de volta no caminho. E é desta forma que nós vamos prosseguir e continuar. Aí eu faço uma pergunta aqui retórica, né? Onde queremos chegar? Qual que é o meu alvo? Uma coisa é verdade, nós buscamos a perfeição. Não vai acontecer aqui, vai acontecer na glória. Mas Jesus falou, sede santos da mesma forma que eu sou santo. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos buscando isso. Se eu chamar qualquer um aqui e falar aqui, vamos, Anne, pegar o carro ali e vamos para a praia, vou pagar tudo. Quem que não quer ir? Então, seja, já temos o alvo. Não é verdade? Já temos o carro para ir. E agora é acelerar. Se você for olhar o carro, ele só tem uma marcha para trás. E mesmo assim, para você estacionar, e às vezes não é um pouquinho difícil para você chegar num lugar ali. É só para você acertar as coisas. Mas as marchas são 5, 6, você vai olhar a carreta, é mais de 10, tudo para frente. É para você avançar. Então você vê um alvo, você mira nele e você avança. É assim que tem que ser. Então, quando você começar a aprofundar nas Escrituras, avance para este alvo.
Leia. Não queira retroceder. Isso era algo que os cristãos no primeiro século estavam passando. Mas já se passaram 2000 anos. Hoje nós temos toda a ferramenta na mão. A ponto de Jesus chegar e falar: todo homem será indesculpável diante de mim. Não existe mais desculpa. Temos todos os meios para aprender. Busca na fonte certa. A fonte é Jesus. O Espírito Santo é aquele que vai dirigir. Mas nós temos a palavra de Deus. Amém? Gostaria que colocasse aqui para a gente aqui, versículo aqui, por favor. Marcos 1,15. Eu vou finalizar também, viu, irmãos? É incrível, mas eu sei que minha voz dá sono, não dá? Não sei porquê, mas eu sei que dá. Glória a Deus. Mas é Deus que me deu e tudo que Deus te dá é bom, né, irmãos? Seja fina, seja grossa, Deus deu, é abençoado. E é para a glória dele. Vou ler aqui primeiramente aqui, ó. Versículo 6 de Hebreus 1. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, Marcos vai estar falando a respeito disso também. Marcos 1,15. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Atos 20, 21, por favor, também. Amém? Vou ler para ganhar tempo, porque já está na hora de finalizar, irmãos. Vamos atrasar, que hoje é quarta-feira, né? De todo mundo levantar cedo. Testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que no Velho Testamento, entendeu? Também, tanto lá como no Novo, sempre vai falar do arrependimento e da fé. E aqui, no 6, de 2 a 3, vai falar o seguinte, que é o que está completando. O ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Amém? Então, ou seja, tanto no Velho como no Novo Testamento, tudo isso continua acontecendo. Temos imposição de mãos, temos os batismos, os ensinos, mas o Senhor tem renovado tudo a cada dia. Eu vou finalizar, irmãos, por causa do tempo também, que já findou meu tempo ali. Não, pastor, depois me puxou a orelha, né, pastor? Amém? Aqui no final vai falar assim, se Deus permitir. Uma coisa que é importante aqui, que vai falar que nós avançamos. Mas avancemos, quando fala ali, está representando que nós não avançamos pela nossa força, não é pela força do nosso braço. Jeremias 17 diz que nós não temos, entendeu, que avançar, que nós somos malditos se avançarmos na força do nosso braço. Temos que confiar no Senhor. É com Ele. É a nossa vontade de escolher seguir. Mas é Ele, é o próprio Deus que vai nos ajudar nisso. Então, completando tudo isso que representa o que Jesus fez pela nossa vida, tudo aquilo que o Velho Testamento ele estava cumprindo para poder chegar até no Novo, essa nova aliança, porque o Velho Testamento, na época do judeu, do judaísmo, era uma aliança já ultrapassada. A nova aliança era em Cristo. Jesus falou, essa nova aliança no meu sangue. É essa parte que nós chegamos. Tudo se cumpriu nele. Quando ele falou, está consumado, não é mais só o sumo sacerdote que pode entrar no Santo dos Santos. Nós temos livre acesso agora. Então é isso que aconteceu ali. A nova aliança em Jesus. E Augusto Nicodemos, ele diz assim,
Cristo é a raiz, o centro, a origem e o fim de todas as coisas. Tudo estava sendo consumado nele. Tudo estava sendo finalizado nele. Tudo, irmãos. Tudo que ele tinha que fazer, ele fez por nós. Tudo, não há mais nada a fazer. Agora depende de nós adorarmos, seguir em frente e esperar o dia da segunda vinda. E por último, eu vou só falar também uma frase de João Calvino, que vai interpretar essa parte que está ali assim, né? Se Deus permitir. Ele interpreta dessa forma: aqui não pode haver procrastinação, ou seja, não pode haver adiamento, porque nem sempre haverá oportunidade de progresso. Não se acha no poder do homem arrancar-se do ponto de partida ao sabor de sua vontade. O avanço de nossa história é dom especial de Deus. Amém? Curve sua cabeça, vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, Deus amado, graças te damos, ó Pai, ao Senhor que é Deus onipotente, Deus que tudo sonda, Deus que tudo vê, Deus que nos conhece no nosso profundo, Pai. Sabe de nossas fraquezas, de nossas mazelas, mas mesmo assim tem um amor imensurável por cada um de nós. O Deus que nos sustenta, o Deus que dirige os nossos passos. A Ti, Pai, nós rendemos graças nessa noite. Te agradecemos, ó Pai, pela nossa vida, pela escolha, Pai, que temos de ter, Pai, que o Senhor fez por nós de estarmos aqui. Pelo Senhor ter nos tirado das trevas para esta luz maravilhosa. Porque hoje podemos, ó Pai, fazer parte desta aliança, caminhar com o Senhor, Pai. Não somos ainda perseguidos, ó Pai, mas se um dia chegarmos, ó Pai, que o Senhor nos dê força para não retroceder, não voltar a velhas práticas, mas avançar, Pai, no conhecimento do Senhor, na prática de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai, as oportunidades que o Senhor tem nos dado, Pai. Que a Tua bênção, Pai, esteja sobre cada família aqui, meu Deus, sobre as Tuas igrejas, sobre a vida de cada um. Que o Senhor abençoe também os pastores, abençoe aqueles que estão em casa e guarde a vida de cada um, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.